Senhor, irmãos, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje eu queria falar um pouquinho do apóstolo Paulo, acerca da sua biografia, já que é uma biografia muito extensa, seus feitos são muitos. Mas, meus irmãos, que gostaríamos de ressaltar que ele é o apóstolo dos gentios, aquele que pregou a palavra para os gentios e que plantou muitas igrejas em várias cidades, como nós vemos na sua primeira, na sua segunda, na sua terceira viagem. E até hoje, as suas cartas falam conosco através da palavra de Deus, porque Deus o inspirou para isso. Mas antes de nós começarmos a falar do apóstolo Paulo, meus irmãos, eu queria voltar um pouquinho com os irmãos para saber quem foram os seus professores antes do caminho de Damasco. Antes de ele realmente começar a aprender com Cristo acerca daquilo que Cristo queria ensinar a ele. Então nós vemos, meus irmãos, que antes de Gamaliel, como a Bíblia diz, em algumas histórias diz que Hilel, que as escolas que tinham naqueles dias era a escola de Hilel e a escola de Shammai, que disputavam acerca das discussões daqueles dias da hermenêutica, da lei judaica. Só que Hilel ele sempre levava vantagem sobre Shammai. Então era uma escola muito famosa por isso. Mas tinha muitos que também consideravam Shammai como uma boa escola. Mas Hilel sempre se sobressaía. Então Hilel ele é o avô de Gamaliel. Quem foi Gamaliel, meus irmãos? Quando nós vemos na Bíblia acerca de Gamaliel, nós vemos que ele é um homem extremamente respeitado. Até naquele episódio que está no capítulo 5, no versículo 35 de Atos dos Apóstolos, quando diz assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Ou seja, meus irmãos, ele tinha autoridade. Ele mandou que o povo que levasse eles para fora. E começa a falar que alguns homens que tentaram plantar uma religião pregaram algumas coisas, falaram sobre algumas coisas, e que não foi à frente. Mas que se isso fosse de Deus, não tinha homem nenhum que pudesse barrar. Mas se não fosse, logo acabaria esse entusiasmo todo e ficaria para trás. Então nós vemos que Gamaliel era um grande homem daqueles dias, era um doutor da lei, venerado por todo aquele povo, como nós lemos. E era um homem reconhecidíssimo naqueles dias. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, para entrar na escola de Gamaliel, algumas tradições, alguns estudos falam que o jovem ele teria que ser muito capacitado, ele teria que ter muita inteligência, teria que ter muita noção acerca da lei judaica, teria que ser realmente um jovem que se sobressaísse sobre os outros. Se nós fôssemos colocar nos dias de hoje, teria que fazer uma prova para poder entrar na escola de Gamaliel. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 22, versículo 3, quanto a mim sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje sois. Irmãos, quando eu falo zeloso acerca de nossos pais, zeloso para com Deus, aqui está falando também, meus irmãos, que é provável que o apóstolo Paulo tenha passado pela mesma tradição que muitos meninos judeus hoje passam. Acerca que com 10, 13 anos já tem que recitar a Torá para toda a família. E provavelmente o apóstolo Paulo já aprendeu acerca dessa tradição bem cedo, de poder ter que decorar mesmo as leis judaicas. Mas nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele entrou realmente na escola de Gamaliel em Jerusalém, saiu de Tarso, entrou na escola de Gamaliel em Jerusalém, e muito provável que os seus pais eram muito ricos, porque para você entrar na escola de Gamaliel era muito caro e era muito difícil um jovem, porque era uma escola muito requisitada naqueles dias. E para poder entrar e para poder se manter naqueles dias também tinha que ter bons recursos. Alguns vão dizer, mas ele era fabricante de tendas, mas além de fabricar tendas, ou seja, fazer negócios, ele teria que também ter bons recursos. Provavelmente os seus pais tinham condição financeira. Então ele sai de Tarso, vai para Jerusalém, aprende com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, e é muito provável que ele volta para Tarso. Outra vez, fica uns tempos lá, e depois ele começa a perseguição contra o povo de Deus. Então, meus irmãos, fechando essa parte, Gamaliel, neto de Hilel,
Naqueles dias, aquela escola era muito famosa, a escola dos fariseus era muito famosa. Então, meus irmãos, não era qualquer um que entrava. Então o apóstolo Paulo, naqueles dias, ele já era um grande homem reconhecido por todos. E nós vemos, e mais à frente também, algumas passagens que diz que o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus, mas ele não usava acerca daquilo que ele tinha aprendido, como fala aqui em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 5, 6, 7 e 8, está falando praticamente da sua vida, mas principalmente o 8. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, o que seria todas essas coisas? Todas essas coisas, meus irmãos, seria uma posição no sinédrio. E o que era uma posição no sinédrio? Era ser respeitado por todo o povo e ter um bom salário, ter boas condições financeiras. Porque o apóstolo Paulo era capacitado para ter tudo isso. Mas Deus, que é todo-poderoso, Jesus tem um encontro com ele, ele aceita Jesus e começa a pregar para os gentios. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele renuncia toda essa posição que ele poderia ter e começa a seguir a Cristo. E é muito provável que nós vemos depois que o apóstolo Paulo não tem muito contato com a família. Não se fala que ele tem contato com a família, né? Mas as tradições falam que ele tinha pai, que ele tinha mãe, e ele não tinha muito contato com a família. Uma curiosidade também, irmãos, é acerca da sua forma física. Alguns falam que a tradição diz que ele era careca, que ele tinha um nariz um pouco avantajado, que ele era de baixa estatura, as pernas arqueadas. Aí você diz, mas onde você tirou isso? Algumas gravuras que foram achadas lá nas cidades lá por onde ele passou, e está colocada nas paredes, ali está ele pintado com mais duas mulheres, que eu não me recordo o nome. Mas o que nós temos que entender, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, às vezes a gente vê, nossa, mas ele reputou em perda para que pudesse ganhar a Cristo, e aquilo que era esterco. Mas, meus irmãos, quando nós vemos a inteligência do homem, o homem com bastante inteligência, sendo humilde, ele consegue absorver muita coisa. Então o apóstolo Paulo, a partir daí, ele teve uma boa noção. Quando ele discutia acerca de algumas coisas teológicas com outras pessoas, e até mesmo com o apóstolo Pedro, como teve uma discussão, nós vemos, meus irmãos, que ele entendia, e ele era um homem entendido acerca do que falava. Era um homem muito duro nas palavras. Por quê? Porque ele sabia do que ele estava falando. Então nós vemos que ele era um homem que Jesus preparou. Enquanto Jesus não tinha tido um encontro com ele, ele era despreparado para Deus. Mas depois que Jesus tem um encontro com ele, Deus prepara ele para que pudesse pregar o Evangelho. E a tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele reputou em perca. Mas não que ele não tenha usado da sua inteligência para poder pregar o Evangelho. Ele não pregava a lei. Ele pregava a graça, como nós vemos. Mas a sua inteligência fez com que ele pudesse absorver melhor acerca daquilo que Jesus estava falando a ele. Porque Jesus permitiu tudo isso na vida dele, e ele, meus irmãos, foi muito humilde. Ele era um homem humilde. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele deixa tudo isso por amor a Cristo. Toda essa posição que ele poderia alcançar, que ele poderia ter, muitos recursos financeiros que poderia ter adquirido, ele deixa tudo por amor a Cristo. E quando nós olhamos, meus irmãos, nós vemos que para nós deixarmos certas coisas é difícil. Mas o apóstolo Paulo deixou tudo isso. Mas alguém vai dizer, mas ele teve um encontro com Jesus, um encontro face a face com Jesus, mas ele poderia recalcitrar contra os aguilhões, mas ele não recalcitrou. Ele aceitou a mensagem e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Então, meus irmãos, isso é uma pequena biografia mesmo, de aquilo que foi o apóstolo Paulo, de quem ele aprendeu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.